Fala aí, nação rubro-negra, me chegando aí para mais um vídeo do meio do seu canal Torcida do Flamengo. E o debate da semana, provavelmente até o Fla-Flu aí, vai ser a questão do Pedro Gabigol. A torcida do Flamengo vaiou o Pedro no último jogo e causou um debate imenso na mesa da Jovem Pan Esportes. Mauro César contra Pilhado. A discussão foi top, então vamos assistir esse vídeo completo. Eu vou trazer a primeira parte dessa discussão, a gente faz um breve comentário e depois a gente traz o que aconteceu no restante do programa. O link está na descrição como créditos Jovem Pan Esportes. Então vamos ver aí, vamos ver a primeira parte do programa. Agora, Mauro César Pereira. Pedro foi vaiado pela torcida do Flamengo. Aí quando a gente diz pela torcida, generaliza muito. Por uma parte da torcida do Flamengo. Mas foi por uma parte grande da torcida do Flamengo. Contanto que ecoou no Maracanã, o som da vaia. O Pedro depois deu entrevista sobre a situação. O negócio o Flamengo goleou o Boa Vista. O Flamengo teve mais uma boa atuação. É Campeonato Carioca, tá bom. Mas o Flamengo teve uma boa atuação, ganhou de 4-0. Teve a outra goleada contra o Bangu, 3-0. Ou seja, são duas goleadas seguidas do Flamengo. O Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Sei que você discorda de mim. Agora, eu sou a favor do Gabigol titular um tempo? Sou. Pela fase dele? Não. Porque é o último ano do Gabigol, o contrato com o Flamengo. Então eu daria uma confiança pro Gabigol pra ver, ele vai ficar ou ele vai sair. Vamos lá, vou botar ele 4, 5 jogos. Mostrou serviço, tal, vamos renovar. Gabigol ainda pode render. Não. Aí não renova pela fortuna que ele quer. Por isso que eu colocaria de titular. Agora, eu que sou um defensor do Gabigol como titular, eu acho um absurdo vaiar o Pedro. Até porque o Pedro já conquistou títulos de expressão pelo Flamengo. Já foi importante na conquista de títulos de expressão pelo Flamengo. Acho o Gabigol mais decisivo? Sim. Mas o Pedro na Libertadores de 2022, ele foi o artilheiro da Libertadores, onde o Flamengo foi o campeão. Quem fez o gol decisivo? Gabigol. Tudo bem. Mas o Pedro foi importantíssimo. Foi importante em conquista de Copa do Brasil também em 2022. Conquistou brasileiro pelo Flamengo e desde que chegou ao Flamengo, ele faz gol. Qual é o objetivo de um centroavante? É fazer gol. Não me interessa se eu sou a favor dele ser titular ou não. Agora, vaiar o Pedro, na minha opinião, é pra torcedor modinha, é pra torcedor Nutella, é pra torcedor que, se o Gabigol não é titular, eu vou vaiar quem tá substituindo o cara. Porque não tem motivo pra substituir o Pedro, pra vaiar o Pedro. Não tem. E aí você deixa um jogador numa situação delicada, um jogador que qualquer clube brasileiro gostaria de ter, ou seja, pode chegar um clube aí, como já fez o Palmeiras, fazer proposta e aí o Pedro falar, eu vou embora, pô. Os caras me vaiam, eu tô fazendo gol. Eu não tenho como ficar no clube. Então, por causa de um bando de torcedor modinha, pode prejudicar, na minha opinião, o Pedro no Flamengo. Eu achei um absurdo, Mauro, a vaia pro Pedro. Não acho um absurdo quem pede o Gabigol como titular, como eu sei que você discorda muito. Agora, também não seria a favor de vaiar o Gabigol se eu fosse a favor do Pedro como titular. Foi uma loucura da torcida do Flamengo, né, Mauro? Eu não vou falar muito sobre isso, não, porque, primeiro, eu acho a palavra mais suave que eu encontro é babaquice, né? Babaquice de alguns, né? Aí ecoou no Maracanã, porque babaquice de alguns bobalhões, que o cara que vai ao estádio, paga ingresso para vaiar o próprio jogador com bola rolando, ele foi muito mal ontem, o Pedro. Perdeu gols feitos, bateu um pênalti. Não foi só um pênalti, ele perdeu um gol ridículo também. Fez um gol. Agora, o cara tem 8 gols em outros jogos. Ele foi o jogador brasileiro que mais gols marcou na temporada passada, no mundo inteiro. Nenhum jogador brasileiro fez mais gols do que ele em 2023, o ano passado, melhor dizendo. Ele foi artilheiro da Libertadores, Rei da América, em 2022, quando o Flamengo foi campeão. Ele tem uma história já no Flamengo. Que o gol da final foi do Gabriel. Se não fosse os gols do Pedro, até com participação, muitas vezes, do próprio Gabriel, o Flamengo não teria ganho o título em 2022. Isso é ridículo. O Pedro ou o Gabriel, eles jogam no mesmo time, vai jogar os dois juntos, joga um, joga o outro. O Gabriel não é reserva por acaso. O Gabriel é reserva hoje porque ele vem jogando mal há mais de um ano.
Ele foi reserva com o Sampaoli, com o Vitor Pereira e também com o Tite. Ele já chegou do Flamengo, o Tite encontrou o Gabriel reserva. E o que aconteceu ontem foi muito claro. Tem gente que diz, não, vaiaram porque ele perdeu o pênalti. Também está errado. Você não vai ficar vaiando um cara porque perdeu um pênalti um dia, porque jogou mal, porque ele está entregando. E num jogo que estava ganhando. Se ele perdesse um pênalti numa final, perdeu... O Boa Vista é um time fraco agora. Ganhou do Botafogo, empatou com o Nova Iguaçu, que está se classificando, né? E empatou com o Fluminense. O Flamengo ganhou com facilidade. O Flamengo fez um bom jogo. A gente relativiza sempre relativiza o fato de serem times muito fracos, mas há maneiras e maneiras de ganhar um time fraco. Foi 4-0 com autoridade e perderam muitos gols, não só o Pedro. Foram 17 finalizações só no primeiro tempo. Foi assim, foi melhor, o primeiro tempo foi o melhor momento do Flamengo, acho, esse ano. A maneira como ele se comportou, pressionando o adversário, perdia, recuperava a bola, iniciava um novo ataque. Cebolinha bem, Luiz Araújo bem, o De La Cruz excelente ontem, o jogo muito mais dinâmico com ele, Igor Jesus bem de novo. Varela fez um primeiro tempo bem seguro, acho que está ficando mais à vontade. Não vamos esperar dele assim, que seja um lateral fantástico, mas pode ser um cara cumpridor ali. Cara, o cara é convocado pelo Bielsa toda vez para jogar na seleção do Uruguai. Será tão ruim assim? Que não serve para... Tudo bem, não é o lateral dos sonhos, mas será que ele é tão ruim assim? E o Wesley é um garoto de 19 anos, né? Tem que ter um pouco de entendimento. Claro, concordo que deveriam contratar outro lateral. Não contrataram, então não adianta ficar... Tem que contratar, não contrataram. Você faz o quê? Você vai torcer contra o seu time porque não contrataram o lateral que você queria. Essa ala da torcida do Flamengo, como tem em todas as torcidas, são aqueles caras que torcem mais por contratação do que por título. Comemora mais contratação do que vitória. É o garotinho mimado, sabe, que ganhou um carrinho de brinquedo, aí a rodinha quebrou, o pai fala, eu vou consertar, filho. Não quero mais esse, quero outro. Mas tem conserto, é só encaixar no lugar. Não quero mais esse, eu quero outro. Vão na loja comprar outro. Aí o pai vai lá, garoto mimado, compra outro brinquedinho. É esse torcedor. O Flamengo trouxe o Alan, o Flamengo trouxe ano passado, trouxe o Luiz Araújo, antes um pouco o Cebolinha, agora o De La Cruz, o Vinha, que estreou ontem. E os caras não estão satisfeitos, tem que contratar mais não sei quem. E não tem também, né, Mauro? Muito lateral direito. Não tem. Assim, mas acho que eles deveriam procurar, pelo menos. Acho que o erro é nem tentar. Isso eu acho meio absurdo. Mas, enfim, essa é a realidade. Você torce por um time, nem tudo vai ser como você gostaria, mas você torce prioritariamente em tese por um time. Ontem, quando o Pedro sai, alguns babacas, eu acho que para mim são os babacas. Vou falar português bem claro. Vaiaram o jogador. Né? O jogador pode ser vaiado, mas quando ele merecer a vaia, para merecer uma vaia, o cara tem que fazer o corpo mole, jogar várias partidas muito mal. Não é o caso, gente. O cara tem 8 gols em 8 jogos na temporada. O pênalti ele bateu mal, culpa dele também do Tite, que ele não tem que bater pênalti. Ele não é um bom cobrador de pênalti. Não é porque ele é o centroavante, tem que bater, tem que ser um outro jogador. O De La Cruz, o Pulga, o Davi Luiz, sei lá, alguém tem que bater. O Rossi. Eu sei que o Pedro não é um bom batedor de pênalti. Já tinha perdido contra o Volta Redonda, o goleiro se adiantou, mas ele bateu mal. Aí ele bateu na segunda, ele converteu. Ontem bateu muito mal. Demais, ontem. Como o Gabriel bateu muito mal contra o Vasco. Só que a diferença é que o pênalti que o Gabriel perdeu custou 2 pontos. Uma vitória do Clássico. Que ali era o gol da vitória, certamente. Né? O jogo estava no final. E ontem não mudou nada. O Flamengo venceu e venceu com facilidade. O pênalti não mudou os rumos da partida, nem tirou ponto nenhum do Flamengo. É isso, a vaia ainda mais burra por isso, o jogo já estava ganho. E o Gabriel não foi vaiado por isso, nem acho que tem que vaiar, porque ele perdeu o pênalti. Você pode criticar a maneira como bateu, mesmo critiquei, mas vaiar acho que não. Você vaiar o jogador com bola rolando, tem que ser um negócio muito grave acontecendo. Tá 4-0 Boa Vista, aí você vai vaiar todo mundo. Mas não é o caso. Então isso é coisa babaca, coisa boba de gente que parece... É a Flamimimi em peso, né, ontem. E tem um número aqui do SofaScore. Pedro é o jogador brasileiro com mais gols marcados por clubes desde 2022. 22, 23 e comecinho de ano. 70 gols, 1 a cada 113 minutos. Segundo o Hulk, 63, 1 a cada 147 minutos. Depois o Gabigol, 51. São 19 de diferença, hein? Um gol a cada 183 minutos. Olha a diferença, de 113 para 183. É uma diferença de 70 minutos. O Gabriel em campo leva mais de 1 hora jogando futebol para fazer o gol em relação ao Pedro. Depois vem o Veiga, com a cada 200 minutos, tem 43, e o Marcos Leonardo com 42 gols, 1 a cada 207 minutos. Então, as pessoas falam, o Pedro tá mal. Pô, tá mal e ele faz gol, cara. Eu concordo que ele faz partidas ruins como ontem, mas ele faz gol, ele entrega. Ele é o goleador do time. Às vezes o que incomoda o torcedor é que ele se mexe menos que o Gabigol. Mas ele faz gol. Mas ele faz gol. Ele não é o Gabigol, ele é outra característica. O artilheiro do Flamengo não é o Gabriel há algum tempo. É ele foi reserva um tempão, hein? Nesses números aqui, você vai ter muito tempo que ele ficou no banco, ele vinha do banco. E ele teve uma fase ano passado ali, meio complicada, teve aquela agressão, mas também não se apresentou para treinar e tal. Mas antes disso, ele ficou um bom tempo no banco. E, assim, ele publicamente não reclamou. Teve aquela história, a mãe dele tá triste, mas foi um repórter que falou, não foi ele que reclamou, né?
E ele aceitou ali, ficou na reserva, entrava. A imprensa estava mais inconformada com o fato de ele ser reserva do que ele mesmo. Ah, ele não pode ser reserva, não pode ser reserva. Agora ele esperou a vez, agora é o titular, com diferentes técnicos. Qual o problema? E o Gabriel entra em campo e não joga bem, gente. De novo, jogo ganho, não chutou nenhuma bola, um gol, não conseguiu dar sequência de uma jogada. Chutou uma bola, estava até impedido, não ia valer. Chutou de baixo para cima e o goleiro espalmou. Então o Gabriel tem que treinar, jogar e tentar recuperar a posição. Só que quando ele entra não está mudando nada. Então, porque um grupo de gabizetes tem o capricho de achar que ele tem que jogar sempre. Aí tanto faz... Aí eu entro. Flamimimi, dessa vez eu não entro não, que eu acho errado a vaia pro Pedro. Mas são os gabizetes. Mas eu acho, eu colocaria o Gabigol como titular por 5 jogos. Ainda bem que você não é o técnico. Graças a Deus. Aí eu falo como rubro-negro que sou. Pelo amor de Deus. Não, porque não tem o menor cabimento, não tem nada que justifique uma escolha dessa. Eu não tenho nada contra o Gabriel, apenas ele não está jogando, gente. Vai jogar na carteirada no nome? Não é carteirada. Ano passado, eu estava totalmente com você. Ano passado ele não estava mostrando vontade de jogar. Ele virou popstar, que nem o Neymar. Esse ano eu vejo no Gabigol uma vontade. É pra ter... Porque, Mauro... Vamos trazer o Val Baiano de volta e ele vai jogar com vontade. É porque o contrato do Gabigol vai acabar. E eu não renovaria com o Gabigol hoje pelo que ele está pedindo. O que uma coisa tem a ver com... Ué, eu vou te falar. Se eu vou botar o Gabigol de titular, pra ver se o Gabigol pode ser perto daquele Gabigol de 2019 e 2020. Pra ver. Não pode, tá confirmado. Eu botei ele pra jogar aqui, 5, 6 jogos. Você vai sacrificar o aprimoramento de um time que tá se desenvolvendo, colocando o jogador em má fase pra ver se esse cara pode valer Mauro, alguma campeonato estadual. A hora de ser era agora. A hora de montar o time é agora. E o time tá girando em função de um centroavante de outra característica que tá fazendo gols. Aí você quer tirar o cara pra botar outro... Eu concordo com você que ele tá fazendo gol. Ele entra todo jogo. Aliás, o Tista... Não, ele entra, Mauro, ele entra. Ele entra e não acrescenta. Sim, eu concordo que o Pedro muitas vezes entrou e fez gol. Mas o Gabigol começando um jogo é diferente. Fazer gol. Diferente o quê? Quando ele começou o jogo... Pra ver se ele pode render, porque eu não ia dar um salário de 2 milhões pro Gabigol jogando o que ele jogou ano passado. Flamengo e Volta Redonda ele começou. 7 minutos, o Luiz Araújo recupera uma bola, o De La Cruz mete no corredor, ele entra cara a cara com o goleiro. Pé direito, não chutou. Não fez o gol. Ele vira o corpo. 8 minutos, 1 minuto depois. Bola na direita, o Luiz Araújo mete de 3 dedos, ele vai, aí finaliza bem e faz o gol. Cara a cara com o goleiro e faz o gol. Cumpriu a parte dele. O que aconteceu depois disso? Nada. Nada. Nenhuma jogada relevante, não deu sequência de nenhuma jogada, não deu um chute no gol perigoso. Nada aconteceu. Ele não está conseguindo, não basta ele querer. Ele parece mais interessado? Parece. O que é um absurdo, né? Ontem ele não estava interessado, agora está. O ano passado eu criticava muito. Assim, por que não está interessado? E assim, outra coisa que é importante. O Pedro, tá? Tem lá os problemas dele, pode ter um comportamento aqui que a gente critica aqui, acolá. Agora, ele vai e joga. Eu não me lembro do Pedro sair de uma derrota em final, como o Flamengo perdeu a final para o São Paulo, ao empatar no Morumbi, e falar, não, vou mandar beijo pro técnico toda vez que eu quiser, pro técnico adversário, né? Porque não sei o quê, rindo, como nada tivesse acontecido, fazendo gestos para a torcida, quando a torcida se irritou com ele, vaiou lá mesmo no Maracanã, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ou dar uma entrevista, um bate-papo, um podcast e ficar jogando charme para a torcida de um outro clube, como ele fez com a torcida do Corinthians. O Pedro fez isso? Nem quando o Palmeiras se interessou por ele, o Pedro fez isso. Ficou na dele. Não me lembro de ter aberto a boca para falar isso. Não falou. O Gabigol foi lá num podcast e ficou jogando charme. Seria demais, né? Falou outra palavra, né? A favela, Corinthians e tal. Pô, legal, né? Muito legal, muito legal. Você imagina, por exemplo, se um jogador do Corinthians tivesse esse tipo de declaração com relação ao Flamengo, outro clube, a torcida do Corinthians vai gostar? Quer dizer, ele comete alguns deslizes que são sérios. Aí você junta isso com atuações ruins, que não vem de hoje. Peraí. Aí ontem foi muito claro para mim. O Pedro sai, tem a vaia, quando entra o Gabriel, tem uns gritinhos até. Entrou o Gabriel no campo. Eu entendo a idolatria pelo que ele fez no Flamengo já, ele é um jogador histórico, eu acho sensacional essa pegada dele, provocativa com torcidas que ficam pegando no pé dele, como acontece com o Atlético Paranaense principalmente. Ele tira sarro, provoca, ele aguenta também a zoeira quando ele se dá mal. Eu acho que nisso ele vai bem. Ele entendeu bem o espírito do clube, da torcida, da cidade. Ele parece até muitas vezes que ele é de lá, né? Eu acho que tem várias coisas positivas. Tem muito carisma, as crianças gostam dele, ele ajuda o clube nesse aspecto, atrai mais jovens torcedores. Mas tudo isso, gente, é periférico. O mais importante é o campo, é jogar bem e fazer gols. Ele conquistou isso tudo porque ele jogou muito bem em 2019, em 20, 21 e até em 22. Mas o ano passado foi horroroso e esse ano ele não está conseguindo. Treinou nas férias, botou vídeo em rede social e assim, ele tem que continuar trabalhando para voltar. E essa preocupação do contrato não tem que ser do Flamengo, tem que ser dele. Dele. Porque ele precisa jogar para que o Flamengo se convença de que ele vale aquilo que ele quer ganhar
ou um outro clube que queira fazer uma proposta. Porque hoje, pelo que ele está jogando, oferecer ao Gabriel um salário muito elevado... Mas isso vão oferecer, né? É um ato de irresponsabilidade de qualquer clube, do Flamengo, qualquer um. Porque quem garante que ele vai jogar, que ele vai devolver em campo o que se espera dele? Porque a fase ruim está demorando muito, gente. Ele não consegue dar sequência nas jogadas, ele não rende... Eu não sei explicar por quê. Talvez ele não consiga também. O fato que você vê em campo, ele virou um jogador comum. Ele não é um jogador comum, nunca foi. O que está acontecendo? E aí é preciso uma autocrítica, um entendimento, e não é escalar na carteirada que vai resolver. Não é o tempo que ele ficar em campo que vai resolver. Porque quando ele entra, quando ele começa jogando, não acontece nada demais. Agora quem faz isso no estádio, vaiar, com bola rolando, time ganhando, isso é uma bobagem, uma babaquice colossal. Você não precisa vaiar o Pedro para gostar do Gabriel. Você gosta do Gabriel? É isso. Aplaude a entrada do cara. O Pedro. Porra, eu gosto do cara, então eu quero ver. Aplaude, mas por que vaiar o outro que saiu? Que ele perdeu um pênalti, ele perdeu de sacanagem, ele bateu mal, aconteceu. Ele não é bom batedor, e eu acho que a culpa é do Tite, sempre do técnico. Cara, o pênalti, era nem Prancha que falava, né? Que é tão importante que ele tinha que bater o presidente do clube. É claro que não, porque o Landim deve ser um péssimo batedor, isso é só um exemplo, né? Uma metáfora, enfim. Mas acho que o técnico tem que escolher sempre um bom batedor. E o Gabriel, que é o melhor batedor, não vive uma boa fase também nos pênaltis, perdeu 4 em menos de um ano. Mas ele reserva hoje. Então, a chance de ter pênalti e o Flamengo não ter o Gabriel em campo, ele é grande. E não pode ser o Pedro o batedor. E não é o Arrascaeta, hein? Também não é um grande batedor. Eu não sei se é o De La Cruz, não sei se é o Pulga, não sei se vai ser o Varela. De repente o Varela descobre que ele bate pênalti barbaramente bem. O Fábio Santos, que parou agora a jogar, era um ótimo cobrador de pênalti. Meu irmão, concordo com praticamente tudo que foi falado aí pelo Mauro, com argumentos plausíveis para colocar o Pedro como titular. Não dá para o Gabriel Barbosa, não dá para o Gabigol, da maneira que vinha jogando em 2022, começar o ano de 2023 como titular do Flamengo. Não dava. O titular hoje é o Pedro, fez um jogo ruim contra o Boa Vista, apesar do gol, perdeu outros vários gols, mas não tem justificativa nenhuma para essas vaias. Achei de forma exagerada. Fato é que não foi o Maracanã completo, né? Foi uma parte da torcida, sobressaiu o som de vaias e depois vieram os aplausos para o Gabigol que entrou na partida. Então concordo com o Mauro nessa discussão. Para mim, o Pedro deve ser o titular Para mim, o Pedro deve ser o titular do time. O Tite vem tentando achar aí a formação ideal para essa equipe com o Pedro de titular. Essa é a minha visão do canal Torcedor do Flamengo, claro, respeitando toda a história do Gabigol dentro do clube de regatas do Flamengo. Então vamos ver aí a segunda parte dessa discussão, que está muito maneira também. O Pilhado veio aí com números para argumentar a sua defesa de Gabigol como titular. Gabigol e Pedro em 2024. Jogos 8 e 8, mas aí o Pedro tem mais minutagem, óbvio. Gols, 2 do Gabigol, 8 do Pedro. Minutos para marcar, 183. O Gabigol, 65, o Pedro. Há uma divisão, claro, da torcida do Flamengo, né? Ah, porque o Gabigol é ídolo, porque o Pedro vem fazendo mais gol. O Pedro é a opção do Tite. É a opção do Tite. O Tite já deixou claro, foi até o Pedro que ele levou para a Copa do Mundo. Sim. Foi o Pedro que ele levou para a Copa, não foi o Gabigol. Agora, o Vampeta sempre diz, uma hora vai dar ruim. Uma hora o Gabigol não vai ficar aceitando, uma hora o Gabigol vai polemizar. Agora, também o Tite não tem nada a ver com isso e o Tite já deixou clara a posição dele. Eu repito, entendo o que o Mauro falou, a fase do Pedro é melhor, mas eu daria uma sequência pro Gabigol, pra ver, porque eu acho o Gabigol no auge melhor que o Pedro no auge, é a minha opinião. Eu acho o Gabigol no auge melhor do que o Pedro no auge, inclusive para esse time do Flamengo, a forma como o time joga, o Gabigol tem mais velocidade, sai da área, busca mais o jogo. Agora, a fase do Pedro é melhor, inquestionavelmente, apesar de eu também não achar fantástica, não. Porque ele tá fazendo muito gol aí no Carioca, mas no Brasileirão do ano passado também perdeu gol adoidado. Não tava numa fase boa o Pedro, mas uma fase melhor que a do Gabigol. Agora, é uma dor de cabeça pro Tite ou não?
Ou é o torcedor que vai ficar se estressando, o Tite tá pouco ligando pra isso, é o Pedro e acabou? Mas que bacana, eu acabo de descobrir que você é um nostálgico, né? Claro. Você gosta, do passado e tal, né? Mas não só passado. No passado era tudo bacana, rosa, o cara era bom de bola, o cara era artilheiro, fazia gol e tal. Não, ele é artilheiro. Artilheiro ele é. Ele foi artilheiro no Santos, ele foi artilheiro no Flamengo, artilheiro ele é. Ele tá numa fase ruim que eu concordo. Um ano péssimo. O ano dele passado foi péssimo. Caramba. Desafiou a torcida, deu risadinha, saía de campo vaiado, dava risadinha. E eu era o primeiro a criticar. É o que eu falo. Ano passado eu critiquei ele adoidado. Festinha de poderoso chefão. Mas falar que o Gabigol não é artilheiro, aí você também já tá de sacanagem. Ele é. Ele tá numa fase ruim. Não, ele não foi. Se o cara tem... ele tá com 27 anos. Ele joga no Santos desde os 17. Se ele tem 10 anos de carreira, ele foi artilheiro em 8. Não foi em 2. Você quer dizer que ele é um ex-artilheiro? Não. Pera lá. Ele é um artilheiro. Ele não foi artilheiro desses 10 anos de forma ininterrupta, porque quando jogou na Europa... Então, eu tirei o da Europa. Um ano. Lá na Inter de Milão e no Benfica. Sim, e tirei o ano passado, só. Porque no Santos ele foi artilheiro todos os anos e no Flamengo até aqui ele tinha sido até 2023. O artilheiro do Santos era o Ricardo Oliveira. Gabigol, vamos pegar os números do Gabigol. O Gabigol foi artilheiro do Brasileiro pelo Santos. Sim. Foi artilheiro de 2 brasileiros pelo Flamengo. Foi artilheiro de Libertadores pelo Flamengo. Como é que esse cara não é artilheiro, pô? Ele é artilheiro. Não foi. Ele tem 27 anos. Tudo bem, mas só que já faz mais de um ano que ele não consegue voltar assim. Foi um ano que ele teve ruim. E o outro ano na Europa. É isso. 2 anos de Europa. 2 anos, mais como um eu ano falei. aqui e tal, já são 3 anos. Mas assim, o passado recente, quer dizer, qual o argumento para fazer do Gabigol titular do time do Flamengo que está ganhando e é líder do campeonato hoje? Nenhum. Nostalgia, porque no passado ele foi artilheiro. Tá bom. Mas aí tá o negócio. Então, ele que reconquiste em campo, quando entra e tal, esse status. Porque até agora não faz o menor sentido você barrar um cara que está fazendo, em média, 1 gol por jogo. O artilheiro do time no campeonato, o artilheiro do time na temporada. Já foi na temporada anterior falar, olha, escuta, em nome da nostalgia, do passado e do status que o seu concorrente tem e acumulou, com toda a justiça e tal, então agora você vai ficar uma temporada no banco porque ele vai ter que jogar. Não é assim, futebol não é assim, não pode ser assim. Até porque a gente está falando de um jogador de Copa do Mundo, de um cara que foi, sim, como até o Mauro citou aí, de 22 para cá, o artilheiro do futebol brasileiro. Aí você vai chegar para esse cara que faz 70 gols em 1 ano e pouquinho e fala, meu filho, olha, pô, bacana o teu desempenho, tá? 1 gol a cada 113 minutos, ou seja, quase 1 gol por jogo, né, nesse tempo todo, mas por conta da nostalgia, da força do passado e tal, você vai ficar sentado um pouquinho no banco, até porque o outro também tem uma possível renovação de contrato no horizonte. Então você tem que pensar nisso também, você tem que ser solidário ao seu colega e tal. Tite, você que é um técnico que trabalhou em 2 Copas do Mundo, que foi campeão do mundo pelo Corinthians, Libertadores e tal, você sabe que isso pode te dar muita dor de cabeça e pode comprometer o teu trabalho. Você não vai saber lidar com isso, então põe ele para jogar um pouquinho. Olha, é o seguinte, essa turma que está enchendo o saco com isso é a versão rubro-negra da turma da tinta lá do Palmeiras. Qualquer coisa eles vão lá pichar, né? Elas sacanearam o Everton. Não, é diferente, porque a do Palmeiras era meio que político. Não, mas e o Everton? Eu acho que é político, é idolatria de um lado e o outro. E o Everton no final de semana que foram encher o saco dele porque ele falhou no gol. Ué, quantas vezes o Everton salvou o time e tal? Falhou no gol num clássico que, puxa vida, era um clássico que valia final de campeonato. Quer dizer, encheção de saco, né? Então, sabe, o técnico tem obrigação, e o Tite é um técnico grande o suficiente para não se sensibilizar com esse tipo de apelo vazio. Tem que jogar quem está melhor, fim de papo. Aliás, ele é muito bem pago, e tenho certeza disso, para escalar o melhor Flamengo possível. E outra coisa, o Flamengo do Tite tem um negócio que nenhum Flamengo fez nos últimos anos. O Flamengo tem 9 jogos no Campeonato Carioca e só tomou 1 gol. O que... eu diria com o time dos garotos. Um gol com o time dos garotos. O time titular não levou gol. Então, exatamente. Não tomou gol nenhum. Nenhum. O que é, em se tratando de Flamengo desses últimos anos, uma novidade. E aí, um ponto positivo para o trabalho dele. Você quer falar alguma coisa? Que você tirou o óculos? Quando você tira o óculos, eu sei que você quer falar. Não, já falei o bastante já. Eu estou ainda, não surpreso, mas ainda achando impressionante como você defende umas teses. Não, mas é porque o Pipero falou, ex-artilheiro. Ele falou, coloca o cara para jogar artilheiro. Porque tem um contrato. Tem um contrato, problema dele, pô. Então ele que joga. Não, mas é que eu acho que o Gabigol... Eu, como eu falei do Everton Ribeiro, eu vou falar do Gabigol.
Eu acharia péssimo pro Flamengo perder o Gabigol. Eu vou falar um e se continuar assim, vai perder. Agora, eu sei que você vai falar, não é refém de jogador. Não. Mas eu não acharia bom perder o Gabigol. Quando eu tiver em véspera de renovação de contrato, eu vou pedir para ser escalado em todos os programas seus. Então vou... Mas não é, gente. Não é. É porque o Gabigol, eu acho que ele ainda tem bola. Eu acho que ele ainda tem bola. E eu acho dificílimo você achar um substituto pro Gabigol como eu achava pro Everton Ribeiro. Ah, mas vale a pena pagar o que eles estão pedindo? Talvez não. O que eu digo é, eu não acho que o Gabigol já é um cara que não pode render no Flamengo. É isso que eu digo. Então por que ele não rende? Mauro, esse ano ele só vem entrando no segundo tempo do meio pro fim. Mas por que não rende? Pega o jogo ganho. O jogo que você pode falar é o Volta Redonda. Então, concordo, mas ele fez o gol. Contra o Vasco teve 2 chances. Perdeu um gol cara a cara. Mas entrou na metade do segundo tempo. É por isso que eu daria. Mas ele começou. Porque quando o Piperno fala de... Quando o Piperno fala... Então ele tem que ter muitas oportunidades. Você vai sacrificar o outro que está jogando e fazendo os gols para jogar um atleta que está 1 ano e pouco em uma fase. Ele que tem que... Cara, mas o Pedro também não estava numa fase maravilhosa. Aí ele começou a jogar, começou a fazer gol de novo. Você falou uma coisa. Agora eu penso o contrário. Você fala assim, no Flamengo pode perder o Gabigol. Eu acho o contrário. O Gabigol pode perder o Flamengo. Também. Quem era o Gabigol antes do Flamengo? É uma via de mão dupla. Quem era o Gabigol antes do Flamengo? Uma revelação do Santos. Multi-artilheiro no Santos. Ganhou o quê? Foi campeão do quê? Tá bom, mas vamos lá, individualmente. Foi pra Europa. Mas individualmente, foi pra Europa, não se firmou, até porque... Mauro, ele foi. Deixa eu falar. Não, mas primeiro deixa eu falar. Ele foi artilheiro. Você me perguntou no Santos. Ele foi artilheiro de 3 Copas do Brasil e de 1 brasileiro pelo Santos. É palma pra caramba mesmo. Bom, e daí? Ué, mas e daí? Ele é atacante, pô. E daí? Mas ele virou o Gabigol, o ídolo, goleador, onde foi no Flamengo. Não, o Gabigol ele era no Santos. Não, mas o ídolo nacional. O cara conhecido nacionalmente. Foi no Flamengo. Foi no Flamengo. Foi no time eu concordo com você. Só que eu acho ele também muito importante pro Flamengo. O Flamengo deu a ele os companheiros de time e um técnico que potencializou o futebol dele. Foi no Flamengo que ele atingiu um outro patamar. Não que o Santos não pudesse fazê-lo, mas ele saiu jovem do Santos. Ele não conseguiu dar certo na Europa, talvez até por uma certa imaturidade e tal, foi muito novinho para lá. Mas foi no Flamengo que ele se projetou. Para ele é bom perder o Flamengo. E outra coisa, ele custa muito dinheiro. É por isso que eu colocaria. Eu não renovaria com ele hoje para ganhar 2 milhões por mais 4 anos. Assim, você fala, mas o jogador carrega o peso. Não, claro. O cara custa muito dinheiro, ele carrega o peso, lógico. O Endrick vai lá pro Real Madrid. Claro, por que ele é tão comentado? Porque ele custou muito dinheiro. Se ele custasse baratinho, ninguém falava nada. Então, sempre que um jogador movimenta muita grana, de salário, de multa rescisória, o que for, ele vai ter uns holofotes maiores em cima de si. É natural. É pro bem e pro mal isso. Você ganha mais dinheiro, mais fama, mais divulgação, mais cobrança, mais expectativa também. Agora, o Gabriel, ele que tem que aproveitar as chances, como qualquer jogador. Entrou em campo, aproveita a oportunidade, joga bem. O Falcão... Mas o que eu digo, o Pedro estava mal no ano passado também. O Falcão, e ele começou jogando muito esse ano e foi fazendo gol aos poucos. O Falcão era o rei de Roma. Ele veio pro São Paulo... Porque eu acho que o jogador, ele ganha uma forma assim, jogando. Era reserva do Márcio Araújo, né? Barrado pelo Cilinho. Porque o Falcão não jogava. E era o Falcão, cara, um jogador extraordinário. Ele veio como rei de Roma. Porque ele chegou no São Paulo, já não era mais o Falcão, já não rendia tanto. O Gabriel tem só 27 a 28 anos... Mas ele tem que provar que ele vai conseguir jogar tão bem novamente. Ele não consegue, cara. Esse é o ponto, é só olhar o jogo. Ele não consegue. Ele entra em campo, ele até corre, se esforça, mas ele não está conseguindo. Ele tem que descobrir o que acontece. O que não pode é você tirar... o time do Flamengo está sendo formado. É um time em formação. Né? O Piperno destacou. O time não toma gol. Ontem o De La Cruz jogou numa outra função, jogou muito bem. Aliás, o time muito mais dinâmico, aí tem gente que já atribui a ausência do Gerson, claro, o Gerson cadencia mais o jogo, mas nem toda vez você tem que acelerar o jogo, você tem que também ter quem cadencia, a questão é sintonizar isso. A velocidade que um dá, a cadência que o outro dá e saber alternar momentos e conseguir fazer com que esses caras se entendam. Isso vem com o tempo. E o Gerson não tem jogado mal, mas existe também uma implicância de uma parte da torcida com o Gerson, até por culpa dele, em jogos que ele foi indolente, que ele foi preguiçoso. A marra, que ele voltou aquela também marra na Europa. toda. Mas ele não tem jogado mal, o Tite tem conseguido dar uma arrumada nele. Ele está fora porque ele está doente, foi internado e tudo, problema renal, né? Então, aí querem descartar o cara. Pode ter uma briga aí, né? Porque parece que o time fica muito mais à vontade com os dois pontas também. Exatamente. É difícil adaptar o De La Cruz ali. Então, aí o Gerson pode ficar no banco com o jogo, com outro jogo. Ora, hoje eu vou jogar com os 2 pontas e vou montar o meio campo assim. Com o volante, com o Arrascaeta e com o De La Cruz. Até porque os pontas estão trabalhando bem. O Flamengo, quando não tem a bola, voltam os 2 pontas. Ontem o Igor Jesus, o De La Cruz. E quem fica na frente, perto do Pedro, é o Arrascaeta. Vira um 4-4-2. E os 2 pontas trabalham bastante sem bola, especialmente o Luiz Araújo.
Ele volta, faz cobertura. O Luiz Araújo é uma grata surpresa nessa temporada, Ele trabalha muito sem bola. Então, assim, como o Bruno falou, o time fica mais veloz. Aí vai depender, o Tite passa a ter opções. Não é nada demais um jogo, ele fala, Gerson, hoje você vai ficar no banco. Porque eu quero jogar dessa maneira. Contra esse adversário, vai jogar assim. E no outro jogo ele volta e joga. Qual é a sua formação ideal? Eu gosto dessa com 2 pontos, mas eu acho que o Gerson não pode ser descartado como parte da torcida quer descartar o cara. Eu acho que não é assim. Eu acho que o ideal é você adequar a cada jogo. Eu penso que cada jogo, cada adversário, se é em casa, se é fora, se é mata-mata, se é campeonato brasileiro, pontos corridos. Mas a melhor você acha desse último jogo? Eu gosto dessa ideia com os 2 pontas. Eu gosto, mas eu acho que você tem que ser refém disso. Você pode jogar de outras maneiras também. E eu acho que o ideal é que o técnico construa uma equipe que joga de diferentes formas. Até porque ele tem muito material humano para isso, gente. Não pode ser de uma maneira só. Só joga assim, só joga assim. Aliás, o Tite, ele é um pouco refém dessas coisas, né? Na seleção ele foi refém. Tem uma forma que tem que se encaixar ali. Acho que ele tem que ter diversidade de jogo. Porque ele tem gente para isso. Acho que até seria uma evolução dele como técnico conseguir fazer um trabalho nessa direção. Não gosto muito de falar assim do preferido, porque depende do momento. E ontem funcionou bem, sem o Gerson. Como contra o Grêmio no ano passado, um dos melhores jogos com o São Paulo, lá em Porto Alegre, o Gerson não jogou. Mas não significa que o Gerson seja descartável, que não jogue nada. O problema do Gerson é muito o comportamento em campo. Ele participando, roubando bola e tal, como tem feito, ele é um jogador muito interessante, muito bom. Mas nem sempre ele tem essa conduta. Cabe ao técnico cobrar. Agora, eu acho que o Gerson estava se recuperando, acho que o Varela ontem cumpriu bem o seu papel, eu acho que o Cebolinha se recuperou, né? Hoje é titular, está jogando melhor que o Bruno Henrique. Ontem jogou bem. Então, cabe o Gabigol fazer a mesma coisa, Thiago. É isso, é só isso. A gente vai ver aqui, Bruno, para eu te passar a palavra também, que aí é unanimidade, né? O absurdo que foi a vaia pro Pedro. Não tem que vaiar o Pedro, nem quem acha que o Gabigol tem que ser titular, nem quem acha que... Gente, o cara tá fazendo gol, o cara é um baita nome. O Flamengo é o único time, como diz o Vampeta, que tem 2 mega centroavantes no seu elenco. Aí tu vai tirar a confiança de um com uma vaia burra. Uma vaia burra, tem que ser muito torcedor modinha pra vaiar o Pedro. E aí, a gente vai colocar aqui a declaração do Pedro, depois do jogo, sobre as vaias que ele recebeu. O Pedro deu uma entrevista super na boa, super tranquilo. E ele diz, a pressão no Flamengo sempre existiu. Não só no Flamengo. Eu sempre tive pressão na minha carreira. Não me abala, me dá mais força. Em relação ao Gabigol, a gente sempre se deu muito bem. Conquistamos grandes coisas juntos. Criaram essa rivalidade. Mas a gente sempre se deu muito bem. É o Flamengo que ganha com isso. Tem que estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo. Desde quando eu cheguei no Flamengo, eu deixo bem claro o quanto eu sou feliz em todas as entrevistas. Eu sei que não foi a minha melhor noite. Se eu tivesse na minha melhor noite, faria 3 ou 4 gols. Não vai ser sempre que vamos ter um melhor dia. Eu reconheço isso. Disse o Pedro, que faz aí 4 gols nos últimos 2 jogos. Perdeu aí ontem um pênalti, uma chance claríssima. Mas foi maduro, né? Não polemizou. Deve ter ficado brabo demais. Eu ficaria de receber vaia. O time ganhando, tendo feito gol. Num jogo que ele perdeu o pênalti, mas também não fez falta pra ele, faz, pelos números pessoais dele. Mas foi maduro, né, Bruno? Como sempre, o Pedro, mesmo naquela situação Flamengo e Palmeiras, não falava, dava a entender, mas não falava nada, não desabafava, sempre evitando polêmica. Sim, ele é bem tranquilo. Eu gostei da entrevista que o Matias Vinha deu outro dia. Perguntaram para ele sobre... você falou, quando você saiu do Palmeiras, que você não ia jogar mais em nenhum clube brasileiro. Ele falou, cara... Ele meio que falou assim, eu queria me livrar logo daquilo, eu falei o que eles queriam ouvir. Às vezes é melhor, fala, o que os caras querem ouvir? É isso aí, beleza. Então fala aí, vou embora, eu vou para minha casa, e vou amanhã trabalhar de novo. Tá, querem ouvir isso aqui? Se eu falar outra coisa, vão ficar me perguntando, me enchendo a paciência. Então, fala isso aqui, beleza. Depois a gente vê o que vai acontecer. Então, eu acho que é uma postura boa até do Vinha. Mas o do Pedro, cara, ele é sossegado. Eu já falei aqui, eu no auge também eu gosto mais do Gabigol do que do Pedro. Eu gosto muito do Gabigol. Como eu falei aqui, o Rames no auge é muito bom, é melhor que todos do São Paulo, mas na realidade ele não é. Hoje não tem uma justificativa para... O Rames voltou, mete o cara de titular lá, ele tem que cavar o lugar dele. Então, eu gosto mais até do Gabigol do que do Pedro. Mas hoje, o Tite, que é o treinador, que tem que tomar essa decisão, ele não tem argumento para trocar. Assim, que
O treinador, além dos gostos pessoais dele, da parte tática, de encaixar o jogador no momento do jogador, ele tem uma condução ali de um grupo. Hoje ele não teria justificativa para fazer essa troca, né? O cara faz um gol por jogo no ano, até agora, em média. Ontem não jogou bem, mas é um cara que tem 8 gols em 8 jogos. Não tem. E o Gabigol, nas vezes que entrou, ele não deu realmente assim, uma justificativa para o Tite. Olha, eu vou trocar porque o cara entrou bem aqui, entrou bem aqui, entrou bem aqui, então eu vou trocar. Não deu essa justificativa. Então o Pedro vai fazer o trabalho dele tranquilo. Aí é uma análise, mas é um cara que deve estar esperando uma convocação do Dorival agora para a seleção, provavelmente. Acho que ele tem boa chance de estar aí, o Dorival gosta muito dele, mas vamos ver, a gente ainda não sabe. Então é um cara que vai fazer o trabalho dele sossegado e não vai ser fácil ele perder lugar, porque ele é um cara que mantém uma regularidade, ele é muito bom jogador. E o Flamengo, até uma coisa que o Mauro falou que aqui no Brasil é difícil, porque jogador, imprensa também agita muito isso, torcida. Essa coisa, se você tem um elenco desse, como é o do Flamengo, o Palmeiras consegue fazer isso um pouquinho, porque o Abel tem um controle maior ali. Por jogo, você trocar por jogo é interessante. Você tem o Gerson, você vai jogar na altitude, numa Libertadores. Você precisa de um cara para segurar a bola. Pô, ele é ótimo. Mas aí você tem um De La Cruz. De La Cruz está rendendo melhor no meio. Pô, eu não vou, como o Tite gosta de falar, o campo fala. O campo está falando que o De La Cruz está melhor no meio. Então você vai usar ali. Então eles podem disputar, podem revezar. Aí pode ter um jogo na altitude. Eu vou jogar com Pulgar, De La Cruz e Gerson e vou deixar o Arrascaeta no banco. Beleza. Em casa eu vou usar o Arrascaeta. Eu vou pegar um adversário mais fechado, eu vou ter que abrir defesa. O Arrascaeta mete uma bola boa. Eu vou pegar um adversário que tem uma bola aérea boa, tem uns zagueiros altos. Eu vou meter o Bruno Henrique ali no lugar, ao invés do Cebolinha, que o Bruno Henrique vai bem numa bola alta no segundo pau. Então você pode fazer várias alternativas, mas aqui ainda tem um tabu em relação a isso. Tanto dos jogadores quanto do entorno, de torcida e imprensa. E ontem até, quando teve o nome do Tite no placar, também teve um ou outro vaiano. Cara, o Flamengo não pode perder essa oportunidade. O Flamengo quer ter o mínimo de estabilidade, não perde a oportunidade de ter um cara como o Tite pelo menos um ano inteiro. Então o time vai ter derrota no ano, vai ter pouca, mas vai ter derrota. Esquece 2019, o Tite não vai jogar igual o Jorge Jesus, vai jogar do jeito do Tite, mas vai ser um time que vai perder pouco. Se o Flamengo quer ter uma estabilidade com o treinador, eu acho que não vai ter uma chance como essa nos próximos anos. Eu acho assim que a gente dá muito cartaz, né, realmente para esse tipo de coisa. A gente está aqui discutindo por conta disso, eu até gravei um vídeo no meu canal falando desses manés aí. Tem que ignorar essa turma. Ignora. Mauro, mas aí é notícia. Você até falou no teu canal. Pô. Falei. É notícia. Falei pra dar um cacete dos caras mesmo. Mas então tem que dar o cacete. Mas assim, o clube não pode ligar. O clube tem que chegar e ignorar. Isso aí o Marcos Braz deveria... Você diz presidência, diretoria... O Marcos Braz, o negócio é o seguinte, vaiou, que se dane, que vaiou, não vaiou, você vai jogar, o técnico escolheu. Estamos nem aí, estamos mandando pra essa turma aí. Pode falar o que quiser. Ora, bola. O Marcos Braz se envolveu uma série de confusões lá, né? Aí teve aquele vídeo, já tem semanas aquele vídeo lá. Até agora o Flamengo não fez nada, ele não vai sair, não vai acontecer nada. É uma situação muito delicada. Muito delicada. Bem delicada. Fez um acordo lá com o rapaz, né? Fez. E o negócio foi engavetado, ficou por isso mesmo. O Flamengo tem capacidade de engavetar esse tipo de assunto, entre outros, vai ficar dando cartaz para esse tipo de coisa? Tem que ignorar esse pessoal. A resposta do Vinha ontem foi muito boa, que essas perguntas também que os colegas fazem, são as perguntas meio sacanas, né? De quem? A pergunta que o cara joga no Palmeiras. Aí você fala, eu não vi. O cara eu vi, é do Palmeiras. Jogador jovem, né? Porque tinha o quê? 24 anos, sei lá, alguma coisa. Ele falou que assim, se voltasse era pro Palmeiras. Pô, claro que esse cara pode um dia jogar no Corinthians, ou no São Paulo, ou no Flamengo. É evidente, porque ele é muito novo. O Lázaro não está no Palmeiras? Se alguém perguntasse ao Lázaro lá atrás, você jogaria em outro clube? Ele ia falar o quê? Ele estava no Flamengo, queria do Flamengo. Ele ia falar assim, jogaria no Vasco, do Fluminense, Botafogo também. Adorei o Vinha, falei o que eles queriam ouvir. Se perguntasse ao Lázaro, ele ia falar a mesma coisa. Muito bem. Eles querem ouvir isso, senão vão ficar enchendo a minha paciência. Fala o que eles quiserem, mas depois é dos isso. anos a gente vê. Mas é isso. Ele foi muito bem, porque essas perguntas são perguntas que não acrescentam, porque o jogador, gente, ele não tem domínio sobre a sua carreira, o seu futuro. Nenhum de nós tem. Você vai trabalhar nessa empresa, você não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Então, de repente, o cara é um ídolo de um time e ele, as circunstâncias da vida, vai bater num outro país, volta, ele vai pro rival. Quantas vezes aconteceu isso? Várias. Já saiu até direto de um rival pro outro. Não vou jogar nesse time porque eu joguei... Só quando você tem uma relação muito forte. E claro que não é o caso do Vinha, não era o caso do Lázaro, mesmo sendo cria do clube, não tem uma relação tão forte que não possa jogar num outro clube. E aí você vê a mesma coisa. O Lázaro do Flamengo foi lá pro Almeria, tá no Palmeiras. E quase que simultaneamente o Vinha foi para Roma e voltou agora pro Flamengo. É normal.
Quando perguntam isso, é para quê? Qual o intuito? Que o cara fale o quê? Isso que o Bruno falou, fale o que as pessoas querem ouvir. Não o que ele está sentindo, porque ele não está sentindo, ele sabe que ele pode jogar em outro lugar. Você vai fechar a porta. Não jogo nesse time. Aí ele jogou na Roma. E se amanhã tiver uma proposta... Sobre o Penharol, não vou jogar no Nacional. Eu não vou jogar no Nacional. Talvez jogue, cara. Agora, tem jogadores... Da Lazio. Sai da Roma pra Lazio. Eu até entendo quando o cara tem uma relação muito forte com o clube, muitos anos. Aí, realmente, às vezes fica meio complicado, né? Mas não era o caso nem de um nem de outro, desses dois que eu citei. Então, tem que ignorar mesmo, sabe? Pega, faz lá, vai lá, joga. Acabou, quer vai, vaia. Essas malas aí, deixa o cara ficar vaiando. O cara compra o ingresso e fica vaiando. Vai o jogador, dá gritinho quando entra outro. Pelo amor de Deus. Mas isso aqui a gente fala da torcida modinha. Modinha, mala. É a torcida modinha. Selfie. A torcida que vai o Pedro selfie. É brincadeira. Faz selfie. Compra bastante tinta e vai lá no muro, tá? Eu já falei que eu defendo a tese. Não, mas você tá comparando, eu já falei, com a torcida organizada do Palmeiras, que aí foi política. Não é a mesma coisa, é idolatria, tá vaiando porque idolatra o outro, e aí não tem que fazer. Tudo bem, aconteceu aí por, digamos, uma motivação política dessa pichação mais recente. Mas hoje eu me lembro também que em 2021, quando o Palmeiras colecionou aí algumas eliminações, time esgotado e tal, perdia nos pênaltis, perdia um jogo ou outro, os caras foram pichar, enchendo o saco pro jogador, pro técnico, isso, aquilo, então... O Abel outro dia lembrou de um protesto contra o Veiga. Foi muito bem. Ele lembrou, outro dia queimaram a camisa do Veiga, ele falou algo assim na entrevista. Falou agora, domingo, né? Então... Foi em 2020, 2021 isso aí. Eu já defendo a tese de que todo clube de futebol, principalmente os grandões e tal, eles deviam construir em frente às suas sedes um mural. Deixa lá um muro. Deixa lá um muro, porque assim, aquele que gosta de... Aquele pichador, né, que não tá nem aí para a vida real do clube, aquele que só gosta de cornetar, palpitar, encher o saco, então pelo menos ele vai ter aquele mural para se expressar. Vai lá, a cada final de jogo, usa o mural, compra lá bastante tinta e mais. Como a gente está num país capitalista, eu vou até dar uma sugestão de negócio. Ao lado do mural, alguém vai lá e monta uma loja de tinta, porque aí já resolve tudo ali. A Leila faria um mural fácil escrito, use sua criatividade. Isso, a Leila faria isso. O Tite falou, tá? Mas essa coisa do Everton que aconteceu, que o Piperno lembrou agora, é parecido. Sacanagem, o cara tem que fechar a rede social dele lá, os comentários, porque eles estavam xingando porque ele falhou num gol. Num jogo que também não valia nada. Tudo bem, tem ali o clássico e tal, mas pra primeira fase do Paulista. Peraí, quer trocar o Everton por algum outro goleiro? Pergunta esse torcedor mala aí que foi lá cornetar. Quer trocar o Everton por algum outro goleiro? Ele é titular em qualquer clube do Brasil. O Everton é qualquer um. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Quem pegou pênalti lá na Supercopa? Quem pegou pênalti? Rafael. O Rafael? Quer trocar o Everton pelo Rafael? Jamais. Só um exemplo. Só um exemplo. Poderia citar vários aqui. 3, 4 meses ele pegou o pênalti do título brasileiro contra o Tiquinho Soares. Contra o Tiquinho Soares. Você sabe de uma coisa? Esse pênalti, ele não valeu só o título, não. Ele multiplicou uma série de ganhos pro Palmeiras. Porque se o Everton não pega o pênalti, o Botafogo faz 4-1, não teríamos o segundo gol do Endrick. O Endrick, até aquele momento, ele não era, assim, um nome intocável na visão do Abel. Muito pelo contrário, o Endrick não foi titular, por exemplo, contra o Boca. Então, a partir daquele momento, o Palmeiras reage no jogo e o Endrick marca o segundo gol dele no jogo. Opa, o menino fez 2 gols no jogo decisivo, tá chamando a bola, esse é o cara. Então, naquele dia, o Endrick conquistou o lugar dele. E o Palmeiras teria 3 pontos a menos. Com 3 a menos... O Everton pegou o pênalti do Cavani também, só que os outros erraram, vai fazer o quê? Ele pegou o do Cavani também nos pênaltis. Eu vou mostrar aqui a declaração do Tite, tá? Sobre essa situação do Gabigol e do Pedro. E vamos mostrar aqui agora a declaração do Tite sobre Gabigol e Pedro pro rubro-negro, capitão Fred. Vamos ver aí. Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E não, alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, gosta mais de outro. Seguramente, se eu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Esse aspecto ele é. Assim como o ano passado, quando eu cheguei... E eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né?
Fazia um tempo. Fazia um tempo muito grande que eles estão fazendo. E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola em movimento também. O Pedro... E chegou aqui, ele estava, dei continuidade, porque ele já estava jogando, ele começou a fazer uma série de gols, como é uma situação agora. Mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Olha aí, ó, é o Tite falando com o jeito dele de sempre, é óbvio, o Tite não vai polemizar em nada, mas deixando claro. É isso aí, nação. Se você gostou do nosso vídeo, então peço humildemente que deixe aquele likezão, se inscreve no nosso canal. A gente trouxe conteúdo de qualidade, vai continuar trazendo conteúdos com foco, claro, para a torcida do mais querido, com músicas, cânticos. Aqui a gente traz diversos vídeos a respeito da torcida e a gente traz também sobre a questão do Flamengo. Esse debate foi interessante, resolvi trazer aqui para o nosso canal, então fico grato aí de vocês assistirem até o final. Então o vídeo de hoje é esse. Saudações rubro-negras!